Olá, meus amigos queridos, meu nome é Sidney. Eu estou gravando uma série de preleções do Evangelho segundo o Espiritismo, pequenas palestras, para levar ao público aquelas pessoas que pensam que o Espiritismo não é uma doutrina cristã. Pois é. E nós estamos nesse livro sagrado que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, no 23º capítulo, o qual nós vamos comentar itens de 9 a 18, moral estranha. Mas o título, eu não vim trazer a paz sobre a terra, mas a espada, mas a divisão, né? Pois bem, então a sublime Boa Nova de Jesus revelou à humanidade alguns princípios básicos para o homem, no que tange como ser encarnado ou para aqueles que passaram para a vida espiritual mesmo. Em sua missão como enviado de Deus, com frequência estimulava seus ouvintes à conquista da vida eterna, de uma vez que somos imortais, referindo não apenas à imortalidade, que é inerente a todos, mas o existir do eu, em busca da felicidade, no completo desenvolvimento das faculdades espirituais, cuja meta a ser alcançada pelos esforços conscientes e perseverantes de cada um, de todos que creem em Deus como nosso Criador, apresentando Deus como o Senhor do grande poder e da perfeita justiça, Pai amoroso, compassivo, convidando a todos ao cumprimento das leis divinas, para adentrarem a vida eterna em regiões mais felizes no reino dos céus. Mas que céu é esse? Para nós, que ainda estamos num patamar muito limitado da visão universal, é de muita importância nós mergulharmos nos ensinamentos de Jesus, porque Ele é o nosso guia. Ele. É por isso que era comum em seus ensinamentos e discursos o mestre recorrer à parábola, às historinhas comparativas de uma forma alegórica e nas entrelinhas as verdades importantes do mundo espiritual. Histórias essas adequadas ao público muito diversificado da época, muito primitivo na questão da vida espiritual, as quais poderiam facilitar a compreensão em assuntos transcendentes que auxilia no entendimento das verdades divinas. Através das parábolas ou historinhas, inseriu preciosos ensinamentos, evitando que chegasse para o futuro a ser deturpadas pela ignorância ou má fé daquelas pessoas que desacreditavam ou desacreditam. A princípio, as parábolas contadas por Jesus parecem ter como alvo algumas figuras do passado. Algumas figuras. O povo israelita, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os publicanos. Mas eram específicos para a época de um regime cujas leis civis eram milenares, promulgada por Moisés, e cuja finalidade para a educação social daquele povo, além dos 10 mandamentos, era considerado os 10 mandamentos divinos. É curioso notar que as histórias ou parábolas contadas por Jesus não tinham inicialmente qualquer título, não. Eram batizadas involuntariamente para aqueles que desejavam citá-las
aludiam ao assunto que mais lhe destacara, né? Tanto que mais tarde os estudiosos, os copistas, as registraram como tais títulos. Por exemplo, o bom samaritano, o semeador, o joio do trigo, o rico insensato. Porque envolvia conteúdo interessante para cada assunto. Existem algumas falas ou máxima que desafia a nossa memória, como por exemplo, olha o que Jesus disse, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Está em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36. Já em Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53, existe o registro. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não! Eu vos asseguro ao contrário, a divisão. Porque que de hoje em diante, onde se encontram 5 pessoas dentro de uma casa, elas estarão divididas, uma contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, o filho com seu pai, a mãe com a sua filha, a filha com a mãe, a sogra com a nora, enfim. Esses ensinamentos, tomados ao pé da letra, parece ser muito estranho, mas não é. Jesus estava prevendo a discórdia como consequência de uma pura verdade que até hoje nós temos divergência. A fé em Jesus, a fé na imortalidade da alma, a fé que certas filosofias pregam divergindo da essência do cristianismo de Jesus. Porque somos seres únicos e cada um de nós carregamos ou temos pontos de vista próprios conforme o nosso adiantamento espiritual. Porque toda ideia ou lei nova encontra forçosamente oposição. Não há uma única que já tenha estabelecido sem lutas. De uma vez que os costumes geram vícios e se tornam verdades. À medida que os resultados da importância das novas ideias se tornem evidentes nas emoções das pessoas, causam o aparecimento de oposições em forma de violência, de intolerância, além da cólera entre seus adversários e, por vezes, lutas, até com perdas de vida. Sócrates, antes de Jesus, trouxe ensinamentos transcendentais. E as autoridades da época o exterminou com envenenamento. E naquela época de Jesus, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos dos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. E a filosofia que Jesus pregava era muito forte contra os costumes viciosos da época. Sua pregação era tão significativa que os doutores da lei perseguiu e eliminaram o mestre em forma de crucificação. E qual era a ideia dos doutores da lei? Matando o homem, matava as ideias. Mas a verdade nunca morre, porque uma verdade sempre será verdadeira. E as ideias de Jesus cresceram porque estava nos desígnios de Deus, nosso Criador, Criador do universo, justamente onde ali se proliferava o mundo pagão. E Jesus derrubava as crenças seculares. O Rabi de Judá foi crucificado em pleno testemunho da verdade. Julgado e com a colaboração do povo que o escolheu entre um fora da lei de antigamente.
seus apoiadores, seus discípulos, os homens do caminho, como eram chamados após a crucificação de Jesus, se reuniam. Porque até então não havia ideia do cristianismo, mas uma forte aceitação dos ensinamentos do Mestre, que transcendia, e todos que professaram a Boa Nova foram todos vitimados pelas perseguições terríveis da época. E todos os 12 apóstolos de Jesus, João, filho de Salomé, Zebedeu, foi o único a não ser martirizado, se tornou-se o mais destacado teólogo, tendo morrido de morte natural em Éfeso, no ano 103, aos 94 anos. Judas Iscariotes suicidou-se. Existem alguns relatos ou controvérsias sobre sua morte, mas deixamos a quem queira investigar o assunto bíblico melhor, que está em Mateus capítulo 27, versículo 5. Mas há de observar que o cristianismo chegou quando o paganismo já estava em declínio e se debatia contra as luzes da razão. O que mais havia, como já fora dito, eram interesses pessoais. E a crença em Deus, um Deus único, já estava desaparecendo. Quando existem interesses pessoais, interesses jamais cede às evidências da razão, as quais temem a verdade. É o que acontecia na época. Havia pequenos grupos, porém um tanto reservado, com observações espirituais mais avançadas, como os essênios, os nazarenos, os terapeutas. Eram pequenos grupos que viviam antes de Jesus com conteúdos espirituais. E o Espiritismo, o Consolador prometido, veio realizar e vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo em nosso tempo. Mas existe um detalhe muito importante no trabalho do Consolador: mostrar para a humanidade que o caminho seguro no combate de exterminar nossos corações é a exterminação do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez, do fanatismo cego e de tantos outros entraves que prejudicam o progresso espiritual. O objetivo é moral. Males que causam entraves, perseguições sangrentas, como houve no passado, devido a interpretações dúbias, cristão contra cristão. As primeiras lutas duraram séculos. Hoje apenas duram anos, sendo que hoje poderão abrir os olhos mais cedo da cegueira, do fanatismo e das ambições humanas. Os acontecimentos foram culpa da doutrina de Cristo? Não. Jesus disse alguma vez aos seus discípulos: ide matar, massacrar aqueles que não creram nele ou em Deus? Não, porque Jesus pregava o amor ao próximo e ainda dizia que todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E ainda deixou patente: quem matar pela espada perecerá pela espada. É a lei da ação-reação. O que se planta é o que se colhe. Longe estavam todos de entender que no nosso meio existem leis que são naturais, tal como eu já disse, o que se planta é o que se colhe. A responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que interpretam ou interpretaram falsamente e fizeram instrumento
para servir suas paixões pessoais, daqueles que ignoraram ou ignoram que o ser mais perfeito que houve aqui na terra veio do reino de Deus, Jesus. É por isso que existe entre nós, e deveremos ter precauções, os falsos divulgadores dos ensinamentos do Mestre, que divulgam ideias sinuosas a bel prazer, deixando seus adeptos em conflitos. Quando Jesus disse: "Não creiais que eu vim trazer a paz, mas a divisão", e Jesus, na sua mais profunda sabedoria, previa que deveria recorrer ou ocorrer, que eram inevitáveis as lutas, que se prendiam à natureza que eram muito inferiorizada no campo das provas e expiações, bem como no lado moral das pessoas. O Espírito da Verdade veio para restabelecer todas as coisas, todas as máximas de Deus, traduzir para o nosso bem-estar cristão atual. Do outro lado, seria preciso que o cristianismo passasse por longa e cruel prova por 18 séculos para mostrar toda a sua força, malgrado todos os excessos e vidas perdidas em seu nome. Como, por exemplo, a Inquisição no século XIII a XIV, cristão que se dizia um cristão tirando vida de seus irmãos de jornada, cristãos. Qualquer pessoa que divergiam das orientações católicas eram condenadas. Era uma questão profunda a ser estudada em detalhes. Joana d'Arc fora queimada viva pela Inquisição sob a égide de uma falsa cristã e por ter uma mediunidade de alguns efeitos cujas autoridades católicas condenavam e condenam até hoje. Se houvesse melhor compreensão, mais tolerância, jamais teria ocorrido tantas lutas nas buscas das verdades eternas. A verdade será sempre triunfante, sempre. E os filhos de Deus, todos os irmãos, enfim, reconhecendo o sentido das palavras do Mestre, cansado de combates sem resultados, os homens de bem conhecerão e encontrarão seus verdadeiros interesses, porque tudo aqui na terra é passageiro. Todos aqueles que carregam interesses próprios, pensando que a sua verdade é a única, estão enganados. E todos então se abrigarão sob a mesma bandeira em amar o próximo como a si mesmo. Cada um à sua forma, ao seu tempo, à sua filosofia de vida, porém, ainda com alguns percalços, mas dentro da mesma busca, a paz, a fraternidade. As guerras e as opiniões, que sempre terão que existir, dessas guerras nascerão um mundo feliz, que vai ser a distinção entre o mal e o bem. Será através da espada da estranha moral que acordarão para uma reforma moral e generalizada que um dia esse mundo será um mundo belo, um mundo paraíso, um mundo de regeneração, de fraternidade, de felicidade. Assim, meus amigos, esse tema, com a conotação, será mais um aditivo e um convite para a reflexão sadia do porquê que nós estamos aqui, nessa escola sitiada em um lugar do universo. Gandhi, um mestre indiano que fez os estudos na Inglaterra, um dia, quando estava sendo observado por uma autoridade britânica, foi interpelado por um soldado sendo esbofeteado em praça pública. Sem reagir, ao levantar-se do chão, o soldado questionou:
Quem lhe ensinou a ser tão covarde assim como o Senhor? O soldado trazia em seu peito um crucifixo de Jesus. E Gandhi assim respondeu: Jesus, esse que você traz pendurado no seu pescoço. Até hoje estamos lutando com esse orgulho. Até hoje estamos com essa medalha pendurada no nosso pescoço, mas vivendo uma estranha moral. Achando que as armas podem levar ao sucesso, ao revidar a nossa covardia, e ainda mais. O Gandhi assim se referiu: se toda a filosofia do mundo se perdesse e só ficasse o sermão do monte, nada estaria perdido. Minha gente, ao terminar essa pequena exposição, vamos terminando com uma observação. Deus, causa primeira de todas as coisas, é um só. E aqui entre nós, seres encarnados, nós nos dividimos filosoficamente por opiniões a seu respeito, o qual damos o nome em diversas crenças para esse Deus: Deus, Oxalá, Jeová, Adonai, Alá, etc. E mais 72 nomes nesse planeta para Deus. Ao desencarnar, vamos ao encontro do infinito. Que Deus vamos encontrar? Alá, Adonai, Jeová. Essa infinita sabedoria vamos encontrar um resultado na inteligência da sua criação, ainda na nossa volta. Quando Bezerra de Menezes desencarnou, ao acordar para a realidade, deparou-se com um espírito nome de Celina, o qual lhe disse: Mãe Maria pediu para que eu viesse recebê-la no mundo espiritual. Que graça, hein? Que misericórdia. Vamos pedir para a Mãe Maria também nos receber no mundo espiritual um dia. Marcelo Taz, um apresentador do programa da TV Cultura, cujo nome é o tema do programa Provoca, estava entrevistando um padre na rede e fez a seguinte pergunta ao padre: Padre, o senhor acredita na reencarnação? O padre respondeu: jamais. Isso é uma invenção do kardecismo, que interpretou mal uma passagem bíblica do encontro de Nicodemos com Jesus. Leiam, minha gente. Leiam esse encontro de Jesus com Nicodemos e verão que certas interpretações podem nos deixar desacreditando da imortalidade da alma, bem como da reencarnação. Convido a vocês, procurem na Bíblia, no Novo Testamento, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é rico em explicar essas passagens. E assim, eu termino pedindo a todos, compartilhem. E se por acaso vocês encontrarem algum senão nessa preleção, criticam. Me faz chegar a outras verdades que eu desconheço. Mas essa é a verdade, a grande verdade que eu estou pondo daquilo que nós entendemos do Evangelho de Jesus. Então, compartilhem. Meu muito obrigado. Minha gratidão a todos.